Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento, e estamos aqui iniciando o nosso primeiro trimestre de 2024. Nesse trimestre nós vamos falar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja. Às vezes a gente vai só indo na rotina, acostumado aí, vai indo, e daqui a pouco perdeu a vocação por não entender o propósito, não entender as nossas origens, não entender a nossa natureza enquanto igreja. O título da primeira lição é A Origem da Igreja. O texto áureo nos diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui está em Atos 2, o versículo 38. Exatamente quando se cumpriu os dias de Pentecostes e os discípulos, a igreja do Senhor, foi visitada pelo Espírito Santo. Aquele que Jesus disse que viria para ser o Paráclito, que alguns dizem o Consolador, mas o Paráclito é mais do que um consolador, do que aquele que passa a mão na cabeça e fala, não chores. Ele é um treinador. Ele é aquele que acompanha e que prepara alguém para um campeonato, prepara um atleta, que acompanha alguém em uma audiência. O Paráclito, esse termo era usado para algumas dessas funções, tanto como um treinador, como também para uma espécie de advogado que poderia acompanhar alguém diante de algumas autoridades. Então, é nesse exato momento que eles estão recebendo, inaugurando a igreja e recebendo aquele que é o prometido por Jesus Cristo para ficar no lugar dele. Fala, olha, se eu não for, o outro não virá. E é preciso que eu vá para que vocês recebam o Paráclito. Aquele que vai cuidar de vocês, que vai trabalhar defendendo vocês, consolando e preparando vocês. A verdade prática nos diz que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Aleluia! As leituras diárias, nós temos alguns detalhes aqui, né? Nós temos a leitura de segunda, que está em Deuteronômio, nós vamos ver o povo de Deus reunido debaixo de um pacto, do pacto da antiga aliança. Já na leitura de terça, que está em Atos 20, nós vemos o apóstolo Paulo conversando com os irmãos de Éfeso e dizendo claramente que a igreja foi comprada com o sangue de Cristo, quando ele recomenda aos presbíteros de Éfeso que cuide da igreja, ele diz, cuidem dela, porque ela foi comprada com o sangue de Cristo. Essa igreja que você está cuidando, ou a igreja que você participa, vamos olhar na nossa ótica, a igreja que nós participamos, que nós lidamos com ela todos os dias, que às vezes eu olho, não, é só o irmão aqui, e esse irmão está dando trabalho demais, eu não aguento mais esse irmão. Lembre-se, é preciso cuidar dessas pessoas com a consciência desse entendimento de que essa igreja, de que essas pessoas foram compradas com o sangue de Cristo. Então a igreja de Cristo, ela tem um preço, ela foi compra com um alto preço, que é o sangue do Cristo. Na leitura de quarta, nós temos aí em Éfeso, no capítulo 1, a igreja sendo idealizada por Deus. E detalhe, antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz que mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado todas essas coisas. O cordeiro haveria de ser imolado e Deus já havia preparado um plano de salvação, porque ele sabia da necessidade que haveria de ter esse plano para que o ser humano fosse reconciliado. E a igreja faz parte desse plano, ela está no centro desse plano para que vidas sejam alcançadas. Em Mateus
16, nós temos Jesus dizendo que a igreja é uma propriedade exclusiva dele. E detalhe aqui, é em Mateus 16 e o verso 18, é nesse contexto que Jesus fala que estará estabelecendo a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente fala igreja, o termo é eclesia ou eclésia. E o significado mais simples desse termo é chamados para fora. Agora olha só, a gente tem uma impressão de que o inferno está atacando a igreja. Quando fala as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando a gente pensa, eu estarei estabelecendo uma eclesia, chamando para fora, tirando para fora, e ao olhar para a queda humana, nós vemos que o ser humano está sob domínio de Satanás. Então ele está sob domínio daquele que é o senhor do inferno, aquele que diz, não, aqui no inferno quem manda sou eu. E nós vivemos sobre uma opressão durante muito tempo. Opressão e de mazelas geradas pelo inferno. E aí Jesus fala, eu estabelecerei a minha eclésia, o grupo dos chamados para fora. E as portas do inferno não vai segurar esse povo. Eu vou arrancar eles de lá. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu vou arrancar esse povo do inferno. E esse povo também vai arrancar mais pessoas do inferno. Então, é missão, essa igreja que é propriedade exclusiva dele, é chamada para sair desse ambiente que é domínio de Satanás, para vir para um ambiente que é do domínio de Deus. E isso é feito através do sangue do Cordeiro. Como diz o apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, o preço que foi pago, esse povo que foi chamado para fora, não por merecer, mas porque aquele que desceu do céu, que abriu mão da sua glória e se fez homem, se humilhou até a morte de cruz, para nos dar o direito de ser resgatado e sair, romper com as portas do inferno e sair para fora. Na leitura de sexta, nós temos os versículos posterior ao que nós vamos ler aqui, está no textual e que também nós vamos ler na nossa leitura bíblica em classe, que é o momento em que, após o Pentecoste, após a primeira mensagem pregada por Pedro, o escritor do livro de Atos diz que a igreja, ele apresenta a igreja como uma comunidade de salvos. E aí o texto nos diz que eles permaneciam na doutrina, na oração, no partir do pão, e essa atitude deles permanecerem trazia uma certa simpatia do povo. O povo começava a olhar com bons olhos para aquela comunidade, onde um cuidava do outro, onde eles estavam unidos, onde eles oravam uns pelos outros e tinham uma liderança muito forte. E na medida que eles vão alcançando essa graça, essa simpatia aos olhos das pessoas ali, Deus vai acrescentando o número dos salvos. É através desse bom testemunho, isso é muito importante, porque as pessoas, elas até ouvem o nosso discurso, mas elas também estão olhando as nossas atitudes, como nós nos comportamos enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja. E na medida em que nós perseveramos na doutrina, à medida em que nós perseveramos na oração e na comunhão e no partir do pão, isso faz com que as pessoas olhem e falem, de fato essas pessoas parecem com aquele Jesus da Bíblia. E Deus vai acrescentando. Então isso aqui é bem no início da igreja e nós vamos vendo esse tipo de atitude. E é importante nós olharmos para esse tipo de atitude para que nós possamos voltar. Voltar e sermos o mais parecido possível com essa igreja. É o voltar ao primeiro amor. É lembrar onde caímos
e voltarmos a ser o mais parecido possível. Porque ao longo do tempo, às vezes a gente vai se perdendo na caminhada, parece que tudo vai ficando normal, está tudo certo, acostumei aqui, mas é preciso permanecer na doutrina dos apóstolos, é preciso permanecer na oração, na comunhão e no partir do pão, para que nós alcancemos graça diante dessas pessoas que estão aprisionadas pelo inferno. E elas comecem a despertar e desejar sair de lá, sair para fora, que elas possam atender o chamado e o Espírito Santo possa arrancá-las de lá, através do nosso testemunho, através do testemunho vivido, encarnado, porque nós somos chamados para ser testemunha, não para dar testemunho. E na leitura do sábado, nós temos aí, 1 Coríntios 12, a igreja selada com o Espírito Santo. E essa igreja que é apresentada em Coríntios, que é uma cidade com pessoas de diversas etnias, ele vai dizendo que, independente das diferentes etnias e das culturas daquela igreja, todos foram selados com o Espírito Santo. No ambiente da fé, todos foram salvos pelo sacrifício de Cristo. O negro, o branco, o amarelo, o índio, o pobre, o rico, todos foram compros pelo mesmo preço, o sangue de Cristo. Todos foram selados pelo mesmo Espírito. Amém? Então, vamos aqui à nossa leitura bíblica em classe, e esse vídeo vai ficar um pouco curto mesmo, porque eu não vou adentrar no comentário. O comentário é bastante rico, dá para ser bastante explorado. Nós vamos trabalhar principalmente os textos bíblicos, esse da leitura da semana, né, como já foi feito aqui, e a leitura bíblica em classe. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Detalhe, dia de Pentecoste, eu creio que a maioria sabe, mas o dia de Pentecostes era uma festa, a segunda festa do ano, né? Primeira Páscoa, depois Pentecoste, depois a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. E ela acontecia 7 semanas após a Páscoa, o Pentecoste, ou seja, 50 dias após. Por isso o penta, né? de 5, de 50, quando a gente fala que o Brasil pentacampeão 5 vezes. Pentecostes tem a ver com os 50 dias após a Páscoa. E as pessoas vinham para celebrar e agradecer as primeiras colheitas, pelas primeiras colheitas, a festa de Pentecostes. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre as festas judaicas. Depois dá uma pesquisada se você quiser entender um pouco melhor sobre essas festas. Então, a festa de Pentecostes é durante a festa de Pentecostes. Jesus foi crucificado e ressuscitou ali no período da festa da Páscoa. Que acontece a crucificação, né, e ressurreição do Cristo. Aqui, 50 dias após, os discípulos estão reunidos, porque Jesus disse, olha, não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos de poder, até que desça o Espírito Santo e revista vocês. Né? E aí, depois disso, aí vocês serão testemunhas. Vocês serão, e não contarão testemunho, vocês serão, ou seja, encarnarão o testemunho. Vocês vão viver o testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, cumprindo esses dias, eles estavam no mesmo lugar, porque Jesus disse que era para eles não saírem. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, que demonstra unidade. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, daqui há um salto para o 37, porque nesse meio aqui existem pessoas que vêm de todas as regiões do mundo praticamente, porque se vocês voltarem na história, nós vamos encontrar o povo judeu indo para um cativeiro babilônico, e depois há um domínio medo-persa, e eles passam a ser dominados por esses persas e medos. Um desses reis da Pérsia
o rei Ciro, ele autoriza que o povo retorne para construir Jerusalém. Só que volta um número muito pouco em relação ao tanto de pessoas que foram embora. Eles voltam para reconstruir Jerusalém e alguns não querem voltar, eles estão bem estabelecidos e ficam morando fora, em outros países. É por isso que sempre que os apóstolos vão em algum local, as grandes cidades, né, levar o evangelho, lá já tem uma sinagoga, que são esses judeus que não vieram. Como eles sabiam que eles sofreram muito porque abandonaram as leis divinas, eles estabelecem sinagogas, que é uma instituição formada após o exílio. Não existe sinagoga antes do exílio. Então eles formam sinagogas para buscar ao Senhor, para ler a lei do Senhor, e Paulo se utiliza dessa estrutura. E muitas pessoas desses outros países conhecem a Deus através das sinagogas, do que é ensinado lá, e eles vêm para as festas judaicas, a festa da Páscoa. Como é uma diferença de 50 dias, alguns ficam na cidade esperando Pentecostes também, porque alguns deles viajavam 3 meses para chegar a Jerusalém. Na época, o transporte era feito a partir de embarcações precárias, era viagem a pé, ou transporte feito a animal. Então, esse pessoal vem e resolve ficar. Já estou aqui, fico mais 50 dias, já vem preparado. Às vezes são pessoas mais idosas, que já trabalhou bastante, não tem que voltar para cumprir trabalho, para cumprir serviço. E eles estão em Jerusalém para a festividade, né? E nesse intervalo aqui do versículo 2, entre o 2 e o 37, está acontecendo isso. Ele começa a ouvir as pessoas falando em línguas diferentes, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E só que, diferente do que às vezes a gente está acostumado de ouvir algo e não compreender, e ser a língua estranha que edifica só a si mesmo, como eles vêm de diversos lugares, eles começam a ouvir das grandezas de Deus em dialetos que eles só ouviam lá distante. E alguns que não conheciam os dialetos, né, aquele pessoal mais local, que foi criado em Jerusalém, só conhece o aramaico, um pouquinho de grego, né, e bem pouquinho também do hebraico, mas o forte ali, o idioma falado mesmo, com mais ênfase na região, era o aramaico. Eles falam assim: esse povo tá bêbado, tá falando nada com nada, tá tudo, tomou vinho demais, passou a noite na gandaia, justamente no dia de Pentecostes, né, que era o dia de celebrar as colheitas. Então, é quando o apóstolo Pedro toma a frente e diz: isso aqui não tem ninguém embriagado. Isso aqui está acontecendo para se cumprir a promessa que foi feita a Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí ele vai discorrendo diversas profecias, e essas profecias indo em direção ao Cristo, e fala: esse Cristo que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Aquelas pessoas que, principalmente as que ouviram, homens galileus, falam assim: não é possível, esse povo é galileu. E como que você sabe que alguém é galileu? Às vezes, pelo simples jeito de vestir. Você está em uma região e você vai para uma outra região específica. Vou dar um exemplo. O pessoal que é de São Paulo, capital, chega alguém mais do interior, né? Pode ser do interior de São Paulo mesmo. Chega a pessoa falando: isso aqui é um matuto. Porque o galileu era alguém de um ambiente mais de agricultor, de pastor de ovelhas, né? Então Jesus faz o seu ministério, acontece o ministério de Jesus, boa parte na Galiléia. Jesus vai estar sempre falando de dracma perdida, da ovelha perdida, de assuntos. Um homem saiu para semear. Então era um povo de cultura mais rural. E você percebe pelo sotaque, pelo jeito, fala assim: aquele ali é galileu, aquele lá é um matuto, né? Então eles percebem que são galileus e que estão falando em dialetos que está a 2.000 quilômetros de distância. Eles sabem que aqueles homens nunca foram lá, não é possível um negócio desse. Então
Então essas pessoas estão com o coração mais aberto, eles estão percebendo que tem algo sobrenatural acontecendo. Né? E aí é onde eles chegam e dizem, ouvindo isso, o apóstolo Pedro fazendo as conexões com as profecias, eles dizem, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebei o Espírito Santo. Então, o que nós percebemos aqui, nessa descida do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo fazendo com que aquelas pessoas começassem a perceber e voltassem os olhos para os apóstolos, para que eles recebessem a mensagem do Evangelho, essa mensagem que os levaria para fora dessa escravidão, da servidão, né? E desse fardo que tentava ser compensado através de sacrifícios, através de ritos, mas Deus estava, através dos discípulos, fazendo com que a obra de Cristo alcançasse essas pessoas, e aqui é inaugurada a igreja. Outro fator que é interessante aqui, nós vamos encerrar, é o próprio fato do Pentecostes, que o Pentecostes coincide com, aqui nós temos colheita, mas quando ele é estabelecido no deserto não havia colheitas. Deus sabia que seria o tempo das primeiras colheitas e fala para Moisés, dizer, olha, vocês vão trazer as primeiras colheitas, as primícias, para oferecer, para ofertar no lugar onde o Senhor escolher habitar. Mas um fato acontece, é 50 dias após a saída do Egito, a Páscoa que acontece ali no Egito, a passagem, né, que acontece da saída do Egito, é que as tábuas da lei é entregue a Moisés. É exatamente no Pentecoste. O Pentecoste é um marco para dizer a lei foi entregue e Deus está dando uma direção para vocês. Vocês vão andar sendo guiados e direcionados, Israel, pela lei do Senhor. Quando o Espírito Santo desce, ele desce justamente no Pentecoste, porque agora vocês serão guiados pelo Espírito Santo, pelo Paráclito. Então, Pentecoste e o início da igreja, assim como no início da jornada de Israel, da libertação de Israel, e a base que eles têm para continuar caminhando, para inaugurar o ajuntamento ali, a Assembleia dos Santos, a Assembleia do povo de Deus, do Israel de Deus, as tábuas da lei, os mandamentos, aqui no início da igreja, o direcionamento da igreja é a partir do Espírito Santo. Então começa em Deus. Antes da fundação do mundo, é um projeto de Deus, mas ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. É preciso haver busca e direção do Espírito Santo, haver unidade. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e cumprindo-se o dia de Pentecoste, desce o Espírito Santo. E ele está conosco. Ele está conosco até os últimos dias. Agora, muitas vezes nós deixamos de dar lugar para o Espírito Santo. Deixamos de dar lugar para as estratégias do Espírito Santo. Mas eu espero que nós possamos romper com esse coração incrédulo, coração endurecido, e que possamos dar espaço para o Espírito Santo nos usar enquanto igreja para alcançarmos vida e tirar para fora, trazer para fora, a ponto das portas do inferno não resistir o trabalho da igreja através do Espírito Santo agindo por meio de nós. Um forte abraço e fiquem na paz.